Você já se perguntou como eram as histórias originais dos contos de fadas que conhecemos hoje? Muitas delas foram alteradas ao longo do tempo para se tornarem mais suaves e românticas, mas nem sempre foram assim. Uma das mais chocantes é a da Bela Adormecida, que na verdade tem um passado de horror, violência e crueldade. A versão da Disney nos mostra uma princesa que cai em um sono profundo por causa de uma fada malvada e só pode ser acordada pelo beijo de um príncipe encantado. Mas você sabia que essa história é muito diferente da original, escrita no século XVII? Nela, a princesa não é salva por um amor verdadeiro, mas sim por um estupro, e ainda tem que enfrentar uma rainha vingativa que quer matar os seus filhos. Ficou curioso para saber mais? Então não perca este vídeo, onde vamos te contar o verdadeiro e perturbador conto da Bela Adormecida. Muitos de nós crescemos assistindo aos filmes de animação da Disney, que nos encantaram com as suas histórias de amor, magia e aventura. Mas você sabia que muitos desses filmes são baseados em contos de fadas antigos, que nem sempre eram tão inocentes e felizes? Um dos exemplos mais impressionantes é o da Bela Adormecida, que na verdade tem uma origem muito mais sombria e violenta do que a versão que conhecemos. Na adaptação da Disney, lançada em 1959, a história é a seguinte: a princesa Aurora é amaldiçoada pela feiticeira maléfica, que prevê que ela irá morrer ao furar o dedo em uma roca de fiar no seu 16º aniversário. Para evitar esse destino trágico, 3 fadas bondosas alteram a maldição, fazendo com que Aurora apenas adormeça até ser despertada pelo beijo do seu verdadeiro amor. No dia do seu aniversário, Aurora conhece o príncipe Felipe na floresta e se apaixona por ele, sem saber que ele é o seu prometido. Maléfica, porém, descobre o plano das fadas e sequestra o príncipe, impedindo de chegar até Aurora. Ela também cria um enorme dragão de fogo para proteger o castelo onde a princesa dorme. Mas, com a ajuda das fadas, Felipe consegue escapar, derrotar o dragão e beijar Aurora, quebrando o feitiço e trazendo a felicidade de volta ao reino. Essa história, porém, não é original da Disney. Ela foi inspirada por um conto de fadas francês chamado La Belle aux Bois Dormants, A Bela Adormecida no Bosque, escrito por Charles Perrault e publicado em 1697. Mas Perrault, por sua vez, se baseou em uma história ainda mais antiga, escrita pelo italiano Giambattista Basile em 1634, chamada Sole, Luna, Italia, Sol, Lua Italia. E essa história é bem diferente da que conhecemos hoje. Nela, a princesa Thalia é filha de um grande senhor, que consulta um astrólogo para saber o seu futuro. O astrólogo prevê que Thalia terá um grande perigo por causa de um pedaço de linho. O pai, então, proíbe que qualquer coisa feita de linho entre no palácio. Mas, um dia, Thalia vê uma velha afiando linho em uma roca e fica curiosa para experimentar. Ela acaba furando o dedo em um espinho e cai desmaiada no chão. O pai, achando que ela está morta, a leva para um palácio no campo e a deixa lá, trancada e sozinha. Algum tempo depois, um rei que estava caçando na região encontra o palácio e entra nele, curioso. Ele vê Thalia deitada em uma cama e, tomado por uma paixão súbita, abusa dela sexualmente, sem que ela acorde. Depois, ele volta para o seu reino e se esquece dela. Thalia, porém, engravida e dá à luz 2 gêmeos, um menino e uma menina, chamados Sol e Lua. 2 fadas cuidam dos bebês e os colocam para mamar nos seios de Thalia. Um dia, um dos bebês suga o dedo de Thalia e tira o espinho de linho que estava lá. Thalia, então, acorda e vê os seus filhos. Ela não se lembra de nada do que aconteceu, mas fica feliz com eles. O rei, depois de muito tempo, se lembra de Thalia e decide visitá-la novamente. Ele a encontra acordada e com os gêmeos e lhe conta toda a verdade. Thalia, estranhamente, não se incomoda com o fato de ter sido violada e se apaixona pelo rei. Eles passam alguns dias juntos e ele promete levá-la para o seu reino. Mas há um problema: o rei já é casado com uma rainha ciumenta e cruel. Depois de uma longa temporada de caça, durante a qual o rei não parava de murmurar o nome de Thalia e dos seus filhos, a rainha começou a desconfiar. Decidiu então interrogar um dos servos do rei, que lhe revelou toda a história de Thalia. Foi aí que o seu plano maléfico se desenhou. A rainha enviou uma carta a Thalia, fingindo ser o rei, e pediu-lhe que mandasse os filhos para o palácio, pois ele queria conhecê-los. Thalia, ingênua e confiante, não hesitou em atender ao pedido. A rainha ordenou ao cozinheiro que matasse as crianças e as preparasse em um banquete para o rei. Mas o cozinheiro, comovido pela inocência dos pequenos, escondeu-os na sua casa e cozinhou 2 cordeiros no lugar. O rei não desconfiava de nada e elogiava cada prato que lhe era servido.
A rainha, com um sorriso cruel, repetia a cada garfada: come, come, que estás a comer o que é teu. Era uma provocação velada, mas o rei não percebia. Ele apenas se irritava e respondia que estava a comer o que era dele, pois ela não lhe dava nada de bom. Isso só aumentava a sede de vingança da rainha. Em seguida, ela mandou chamar Thalia, dizendo que o rei queria vê-la. Na verdade, ela planejava queimá-la viva pelo seu suposto adultério. Thalia chegou ao palácio, sem saber do perigo que a esperava. Ela tentou se explicar à rainha, dizendo que ele a tinha possuído enquanto ela dormia, por causa de um feitiço. Mas a rainha não quis ouvir as suas súplicas e ordenou que a levassem para a fogueira. Thalia, desesperada, pediu que a deixassem tirar as suas roupas finas, que eram presentes do rei. A rainha concordou, pois queria ficar com elas. Thalia, então, começou a tirar as suas vestes, uma por uma, e a cada peça que tirava, ela soltava um grito agudo e lancinante. Era uma cena horrível e patética, que chamou a atenção de todo o castelo. O rei, que estava no seu quarto, ouviu os gritos de Thalia e reconheceu a sua voz. Ele correu para ver o que estava acontecendo e ficou chocado ao ver a sua amada prestes a ser queimada. Ele perguntou à rainha o que significava aquilo, e ela lhe disse, com escárnio, que Thalia era sua amante e que ele havia comido seus próprios filhos no jantar. O rei, atordoado, mandou que a rainha, o secretário que escreveu a carta e o cozinheiro que preparou o banquete fossem jogados ao fogo. Mas o cozinheiro, que era um homem bom e piedoso, apareceu nesse momento e contou ao rei que ele não tinha matado as crianças, mas sim 2 cordeiros. Ele disse que tinha escondido os filhos do rei na sua casa, com a sua esposa, e que eles estavam bem e saudáveis. Ele os trouxe para o rei, que ficou radiante ao ver os seus gêmeos, um menino e uma menina, que se chamavam Sol e Lua. O rei abraçou Thalia e os filhos com emoção, e recompensou o cozinheiro pela sua lealdade. E assim, depois de tantas desgraças, Thalia e o rei viveram felizes para sempre. A história termina com o seguinte provérbio: aqueles a quem a sorte favorece encontram a sorte mesmo durante o sono. É uma forma de dizer que o destino é caprichoso e que às vezes as coisas boas acontecem sem que façamos nada para merecê-las. Mas também pode ser visto como uma justificativa para o abuso que o rei cometeu contra Thalia, que não teve escolha nem consentimento no que lhe aconteceu. É uma moral da história bastante perturbadora, que reflete os valores e costumes da época em que foi escrita. O filme da Bela Adormecida, da Disney, lançado em 1959, é considerado um dos clássicos da animação. Mas o filme manteve a mesma atitude em relação às mulheres que os contos anteriores. A Bela Adormecida tornou-se parte do trio de princesas que personificavam o estereótipo tradicional, obediente e taciturno da dona de casa, onde a beleza externa era privilegiada acima de tudo. Ela passa a maior parte do filme dormindo, esperando pelo beijo do príncipe que a salve. A rainha rejeitada torna-se a bruxa maléfica. A personagem de Maléfica é uma das maiores mudanças em relação aos contos originais. No conto de Basile, a vilã é a esposa do rei, que descobre que ele tem uma amante e 2 filhos com ela. Ela tenta matar as crianças e a amante, mas é impedida pelo rei, que a queima na fogueira. No conto de Perrault, a vilã é a mãe do príncipe, que é uma ogresa e quer devorar a princesa e os seus filhos. Ela também é frustrada pelo príncipe, que a faz cair em um caldeirão de fogo. No filme da Disney, a vilã é uma feiticeira ciumenta e malvada, que lança o feitiço do sono sobre a princesa porque não foi convidada para o seu batizado. Ela não tem nenhum vínculo familiar ou amoroso com os protagonistas, e age por pura maldade. Mas, Maléfica, da Disney, 2014, mudou completamente a narrativa novamente. O filme de ação ao vivo conta a história da perspectiva de Maléfica, que não é má no seu íntimo, mas faz coisas más quando traída pelo homem que amava. Ela era uma fada poderosa e bondosa, que vivia em harmonia com a natureza, até que conheceu um jovem camponês chamado Stefan. Eles se apaixonaram, mas ele a abandonou para se tornar rei. Ele voltou anos depois, e cortou as asas de Maléfica para provar a sua lealdade ao rei moribundo. Maléfica, então, jurou vingança, e lançou o feitiço do sono sobre a filha de Stefan, Aurora. Dando justiça à rainha de Basile. Maléfica lança o feitiço do sono sobre a filha do homem, sim, mas também tenta anulá-lo depois de a conhecer. Ela se arrepende do que fez, e passa a cuidar de Aurora à distância, protegendo-a dos perigos da floresta. Ela se afeiçoa à menina, e a chama de minha querida. Ela tenta retirar o feitiço, mas descobre que ele é irrevogável, a não ser pelo beijo do verdadeiro amor. Ela leva o príncipe Felipe, que conheceu Aurora na floresta, até o castelo, esperando que ele possa acordá-la. A maior reviravolta moderna. Mas o beijo do príncipe Felipe não funciona.
Ele não é o verdadeiro amor de Aurora, pois eles mal se conhecem. Desesperada, Maléfica beija a testa da menina, pedindo perdão pelo que fez. E, para sua surpresa, Aurora acorda. O filme revela que o verdadeiro amor de Aurora é Maléfica, que a criou como uma mãe. As duas se abraçam, felizes. O pai de Aurora, Stefan, que se tornou um rei cruel e obcecado por matar Maléfica, ataca a fada e a princesa. Ele tenta recuperar as asas de Maléfica, que estavam presas em uma vitrine. Ele luta com Maléfica, que recupera suas asas e o derruba da torre. Ele morre, e Maléfica se liberta do seu passado. Ela se torna a protetora do reino, e coroa Aurora como a nova rainha. As duas vivem em paz, junto com as outras criaturas mágicas. Talvez seja a penitência paga pelo comportamento do rei de Basile. Essa é a história da Bela Adormecida, um conto de fadas que esconde uma realidade cruel e violenta por trás de uma fachada de fantasia e romance. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para mais curiosidades. Até a próxima!